Chevrolet Prisma está pensando em comprar esse sedã compacto aí da GM, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai valer a pena adquirir, se a manutenção vai caber no seu bolso. Então vem comigo que eu vou contar para você nesse vídeo todos os detalhes que você precisa saber sobre os custos envolvendo a compra e a manutenção desse carro. Vamos falar aqui de documentação, seguro, desvalorização, cesta de peças completa, lista de equipamentos, consumo, parte mecânica, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Prisma aqui em análise é na versão Max, com motor 1.4, 8 válvulas, flex e câmbio manual, ano 2011. E essa aqui é a versão top de linha. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra desse carro. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2022. Começando pela tabela da KBB, que vai ficar em R$ 23.932. E esse é um valor de referência para um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Já a tabela FIPE, R$ 26.731, bem acima da KBB, não é verdade? E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul, se ele já não tiver e você estiver adquirindo ele de um outro município. Em média aqui na minha região está R$ 300 essas placas. Então já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para esse carro R$ 27.264,74. E como que são os custos para você mantê-lo por ano com relação a documentos? Falando primeiro aqui de IPVA, que aqui em Minas é recolhida aproximadamente 4% da tabela FIPE. Para esse carro vai ficar em R$ 847,96. Já a taxa de licenciamento está em R$ 135,95. Seguro. Considerando aqui uma média de 5% da tabela FIPE, não deve fugir muito desse valor, porque é um carro mais popular, de peças aí bem acessíveis, então deve ficar aí nos R$ 1.336,55. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode mudar dependendo da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, também vai depender da sua idade, ou se você já tem bônus de seguros de carros anteriores que você já tenha feito ou não. Então tenha este valor apenas como uma média. Agora vamos falar de depreciação. Pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, era R$ 21.781. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.650, o que dá em percentual 6,17%. Então é um carro que sim, teve uma inflação como todos os outros, mas aqui estamos vendo que esse carro teve sim uma alta procura, principalmente aí nesse período de pandemia. Uma opção interessante de compra, eu diria aí na faixa dos 26, 28 mil aproximadamente. Então somando todos os custos aqui envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 670,46, o que dá por mês R$ 55,87. Tenha em mente que esse custo total está bem reduzido por causa da inflação que esse carro teve. Se daqui a 2, 3 anos voltar os preços dos carros a começarem a cair de novo, veremos um custo anual aqui um pouco mais elevado. Mas ainda assim um carro bem barato de manter com relação a documentos aí, com certeza. Mas vamos ver se isso se mantém quando falarmos de manutenção preventiva. Como que fica a cesta de peças de trocas periódicas desse carro? Mas antes eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui das pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Colbrelli
vai ficar em R$ 75, bem baratos para esse carro. Discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 344. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 78, também bem baratas. Pneus, as medidas são 175/6514 e eu cotei que os Michelin Energy XM2+, vão ficar em R$ 1.756 os 4 pneus. Óleo de motor, a especificação da GM aqui é a 5W30 e esse motor pega 3,5 litros com a troca do filtro. Então cotei 4 litros de um Acedelco 100% sintético com API SN, que atende com folga a exigência mínima aí para esse motor Econoflex. Os 4 litros vão ficar em R$ 216. Falando agora de correia de acessórios, correia Poliv da Gates, sem tensor, R$ 50. Agora o kit de correia dentada com tensor, também da Gates, R$ 182. Também parte de sincronismo aí, acessórios bem barato para esse carro. Assim como a parte de filtros aqui também, olha, todos da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 24. Filtro de óleo, R$ 33. Filtro de combustível, R$ 20 e o filtro do ar-condicionado, R$ 30. Agora falando de amortecedores, cotei 4 da Monroe, modelo OE Spectrum, R$ 974. É o que se espera aí para carros de carroceria mais compactos, é que os amortecedores sejam mais baratos. Então somando a cesta de peças aqui do Prisma, vai ficar em R$ 3.782. Bem barato eu diria para manter um carro desse aí 2011 funcionando 100%, revisadinho e não te dar maiores problemas. Mas vamos falar agora de abastecimento. Começando pelo custo do tanque cheio. Esse carro usa o motor flex, mas o etanol ultimamente está sendo um pouco mais vantajoso proporcionalmente em relação à gasolina, pelo menos aqui na minha região, que está a R$ 4,89 o litro. E esse carro tem um tanque de 54 litros, então vai ficar em R$ 264,22 para enchê-lo. E como que é o consumo? Na cidade, com etanol, esse carro faz 7 km por litro, com gasolina 10,4. Já na estrada, com etanol 8,8. Na gasolina 3,2. Lembrando que esses são dados de ficha técnica. Dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trânsito, dependendo do trajeto que você fizer, você consegue números até melhores na prática. E ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, na cidade, com o tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 378 km. Se tiver com gasolina, 562. Já na estrada, com etanol, 475 km. Com gasolina, 713. Tem um consumo bom, um tanque de volume mediano, então a autonomia aqui fica bem favorecida. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos. Como vinha essa versão, né, a top de linha, né, a Max, de série, conta com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para os ocupantes das laterais. Ali no meio, apenas cinto abdominal e não tinha encosto de cabeça. E nenhum opcional disponível. Para um carro de entrada aí, né? Geralmente nessa época os carros não vinham assim tão bem equipados, né? Por exemplo, o Celta também era da mesma forma, o Classic e vários outros de outras fabricantes também. Mas na verdade o único opcional aqui é o sistema de som, que você podia equipar na concessionária. Então nem era um opcional de fábrica, que era apenas um CD player. Nada de muito tecnológico aí para essa época. Mas falando agora em parte mecânica, motor GM Família 1 Econoflex, bem resistente, confiável, de manutenção bem simples, barata, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, como já vimos. É um motor de 95 cavalos na gasolina e 97 no etanol, e de torque 3,2 kg na gasolina e 13,7 no etanol. Para um carro de 905 kg, olha, bem leve. A relação de peso-potência fica em 9,3 kg por cavalo. Então é um carro que tem um desempenho interessante. Ele é bem esperto, ágil no trânsito urbano, e se você eventualmente precisar fazer alguma viagem com ele, ele ainda vai te atender muito bem, com certeza, porque é um carro com a boa relação de peso-potência. Assim como o porta-malas também vai te atender muito bem, 439 litros de capacidade. É porta-malas aí digno de sedã médio, eu diria. Então, muito bom. Câmbio manual de 5 marchas, F15 5CR, de relações aí bem condizentes com esse motor um pouco mais potente, né? Tinha a versão 1.0 também, mas aí o câmbio ele era mais reduzido. Não recomendo muito, principalmente se você estiver pensando em fazer viagens com esse carro. Prefiro 1.4, vai ter um rendimento melhor, com certeza. Mas um câmbio de engates leves, não muito precisos e justos quanto o Volkswagen, mas um câmbio bem macio de engatar as marchas. Você encontra as marchas ali com mais facilidade. Fique ligado só na ré, isso é comum em todos os Chevrolets aí de época, né?
tem que engatar a ré com o carro bem parado. Se estiver movimentando um pouquinho, ela arranha. E é aquela ré que você tem que levantar a alavanca, né, aquele anelzinho, jogar ali na primeira. Então tem que ter um pouquinho mais de atenção, mas de resto, sem problemas. A suspensão ela é McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Os freios são discos ventilados na dianteira e tambor na traseira. E o sistema de direção aqui é hidráulica, simples, convencional, sem maiores sustos, sem maiores problemas, peso adequado aí para essa carroceria. E falando aqui de pontos positivos principais de se adquirir um Prisma de primeira geração, é a robustez e confiabilidade mecânica, como já mencionei aqui, peças bem baratas, vocês viram aí em números na prática. Desempenho bom para esse 1.4, carro leve também, como já falei. Assim como o acabamento também não é nada de muito primoroso ali em qualidade dos materiais, mas é condizente com a categoria, não fica devendo em nada para os seus concorrentes, o que é bem legal. É um carro que tem um consumo muito bom, olha só, média de 13,2 km por litro na estrada, podendo conseguir até mais, então um consumo bem razoável para o dia a dia, para tempos aí de etanol a quase R$5, vale muito a pena pensar numa proposta dessa aí também, se você precisa de um carro para o dia a dia, até mesmo para aplicativo, pode ser uma opção interessante. Também é um carro que tem uma estabilidade um pouco melhor que o Classic. O Classic é um carro que balança um pouco mais a carroceria, tem pneus um pouco mais estreitos, não é muito bom para longas viagens, já que no Prisma ele tem pneus um pouco mais largos, um acerto um pouco melhor de suspensão para te dar um pouquinho mais de segurança nas curvas. Ainda não é aquele carro que você pode entrar com muito gás nas curvas, não é um Astra, não é um Vectra, mas um carro com um pouco mais de segurança nessa parte. Como pontos de atenção aqui, espaço interno, não poderia ser diferente, é um compacto, é um carro que tem pequenas dimensões aqui para quem vai principalmente nos bancos de trás, pouco espaço ali para as pernas, então fique ligado. Além disso, a lista de equipamentos dele é um pouco fraca, se for pegar alguns concorrentes de época, por exemplo, um Voyage 1.6, vinha bem mais completo, você podia equipar um Voyage muito melhor do que um Prisma, mas também é um carro que hoje seria bem mais caro, e talvez até que gaste mais combustível. Aí você tem que pôr na balança o que é melhor. Um Voyage, talvez, um Siena também, um pouquinho mais completo, mais requintado, mas um carro que gasta um pouco mais de combustível, um carro mais pesado um pouco, talvez a manutenção um pouco mais cara, ou um carro mais compacto, como o Prisma, mais eficiente, mais leve, com um bom porta-malas, que vai te atender bem tanto no circuito urbano quanto rodoviário. Aí fica a minha pergunta para você. Compraria um Prisma de primeira geração? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E para você que gostou desse tipo de vídeo, segue ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Falei do Voyage aqui, né? Já tem vídeo lá sobre ele. Tá na dúvida entre um Prisma e um outro carro da mesma categoria ou até de outra categoria? Lá já tem o vídeo para te ajudar a escolher o próximo carro para sua garagem da melhor forma possível. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.